Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos técnicos de aeronaves e agora a gente vai falar sobre sistema de combustível. Bom, o sistema de combustível ele tem a finalidade de quê? De armazenar o combustível que está dentro da aeronave nos tanques e fornecer esse combustível para o motor, né? Nós vamos ter dois sistemas que são mais utilizados na aviação. É o sistema de alimentação por gravidade e o sistema de alimentação por pressão, tá? Todos os sistemas vão ter basicamente a mesma coisa. Então a gente vai ter o comando diretor de partida, que é o primer, o indicador de nível, a válvula de corte, bomba auxiliar, se for um sistema por pressão, sensor de nível, a boia. Às vezes esse sensor de nível é bem rústico, mas a gente vai ter. E tudo isso daqui vai levar para o carburador que vai jogar dentro do motor. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação por gravidade. Bom, a alimentação por gravidade, eu vou ter geralmente um tanque superior, e esse tanque superior ele vai alimentar o motor por uma tubulação por gravidade, né? Ele vai ter um furo de ventilação no tanque para permitir que esse ar se renove e ele consiga descer por gravidade esse combustível, tá? Nesse tipo de aeronave, geralmente eu vou ter dois tanques, né? Vou ter um tanque inferior, que é o tanque central, que é da onde ele vai sair literalmente o combustível, e vou ter o tanque superior, que ele vai meio que alimentar os dois aqui, ou então ele vai ter um duto separado, uma tubulação separada, e o piloto ele pode escolher qual tanque que ele quer utilizar. Ele tem uma válvula seletora, tem tanque da asa direita, da asa esquerda, superior, inferior, e ambos ou cortado também, ele pode cortar esse combustível do motor. Já na alimentação por pressão, essa aeronave ela vai ter uma bomba principal, que é uma bomba mecânica, né, que está ligada diretamente no motor, que vai fornecer o combustível assim que o motor for acionado, então ela vai empurrar esse combustível do motor, e vou ter uma outra bomba, que é uma bomba auxiliar, que geralmente é acionada por um motor elétrico, e o piloto que vai fazer esse acionamento. Esse acionamento pode ser antes da partida do motor, durante uma subida, durante uma descida. O piloto vai escolher quando acionar. É padrão de algumas aeronaves ter essa bomba auxiliar e é padrão também em certas fases do voo o piloto acionar essa bomba também, tá? Se a bomba principal falhar, essa aqui seria um backup. Então, nessa fase do voo onde eu vou estar subindo, exige mais combustível, vou estar descendo, o motor vai estar com uma marcha mais lenta, ela é acionada para evitar também essa falha, e se tiver uma falha, uma pane, o motor não parar. Nós temos também, se tem combustível, tem que ter um indicador de combustível, ele chama-se liquidômetro. O liquidômetro ele serve para indicar a quantidade de combustível que tem dentro do meu tanque, né? Assim, geralmente ele pode ser um instrumento elétrico, mas se você for voar o Paulistinha, você vai ver que não é um instrumento elétrico, vai ser literalmente uma rolha com um araminhozinho lá no duto lá do tanque, que funciona muito bem, né? Conforme vai descendo o combustível, a rolha com o arame vai descendo, você vai vendo a marcação bem na tua frente lá, aquela hastezinha vai diminuindo, tá? Então, ela é uma boia bem simples aí, bem antiga, mas que ela funciona muito bem. Os que são marcadores elétricos, né? Os liquidômetros elétricos, eles vão receber um sinal no transmissor. Eu tenho uma bomba elétrica no tanque lá, onde vai ter uma boia que vai mandar esse sinal e vai mostrar aqui no meu combustível se ele está cheio, se ele está vazio, se ele está pela metade, enfim, ele vai dar essa informação para a gente. Mas lembrando, a melhor maneira de você controlar seu combustível na aeronave é sabendo o quanto ele gasta e o tempo que você está voando, que aí você faz essa comparação. Eu particularmente eu não vou olhando para o liquidômetro, eu sei se eu tenho 4 horas de combustível, hora que der 3 horas, meu voo tem que estar próximo ao fim, ou então tem que estar pausado. Eu tenho que saber fazer isso daí, você também deve fazer dessa maneira. Nós temos também o injetor de partida, o famoso primer. Ele é um injetor que está aqui, ó, esse é o painel do Cessna, mais ou menos, e ele vai injetar um pouco de combustível no carburador, né? Então é uma bombinha manual, né? Não é uma bomba grande, você injeta, ela pode ser elétrica também, que vai injetar o combustível com uma bomba elétrica, e ele vai colocar dentro do tubo de admissão, lá perto do carburador, um pouco de combustível para facilitar a partida do meu motor. Geralmente é feita na primeira partida da aeronave, não em todas, né? Na primeira partida, que é o procedimento. Essa daqui é a nossa válvula seletora. Ela pode ser chamada também de válvula de corte e seletora. Por quê? Porque ela consegue também cortar o combustível. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, combustível fechado,
inferior, esquerdo, eu tenho todas as fases, todas as partes do meu combustível. Então eu posso trocar o tanque que eu quero utilizar. Então essa é a válvula que o piloto comanda para literalmente saber de onde eu quero o meu suprimento de combustível, de qual tanque, tá? Eu posso ter asa direita, asa esquerda, tanque superior, ambos, e posso ter também fechado, né? Geralmente está em inglês, né? Right, left, bolt, ou off ou cut off, que seria o cortado. Essa daqui é muito importante também no seu checklist da aeronave, você vê se ela não está no cortado, ela tem que estar sempre aberta, como o manual da sua aeronave diz aí para acionamento, ou em ambos, ou no tanque que você vai utilizar. Esse aqui é o filtro de combustível. Filtro de combustível, muito utilizado em qualquer equipamento que utiliza gasolina, né, álcool, qualquer combustível para funcionar. Ele serve para quê? Para tirar essas impurezas sólidas, né, para não entrar dentro do meu motor e danificar. Então, ele é uma tela fina de metal com papel que vai permitir apenas a passagem do combustível. Ele tem um corpo transparente para você conseguir ver o próprio filtro para ver se não está na hora de trocar. Claro, nós utilizamos sempre o tempo do fabricante do motor para trocar aquele filtro de combustível. Esse filtro ele vai estar bem na parte mais baixa da fuselagem para utilizar também a gravidade como aliada para retirar qualquer tipo de impureza. Vai ficar perto do motor e ele tem uma válvulazinha onde o piloto consegue tirar um pouco de combustível. A gente vai fazer lá o dreno de combustível para saber se tem água ou não nesse combustível. É extremamente importante fazer isso daí. A água que entra no meu tanque, ela pode parar meu motor, porque meu motor funciona com combustível, com gasolina, não com água, né? Então, a água é mais densa que a gasolina, então ela vai se depositar no fundo. Quando ela está lá no fundo, ela demora às vezes para chegar até o carburador, até o sistema de injeção, não importa, ela demora. Então, geralmente, essa água, ela chega quando você já tirou o avião do solo, o que é extremamente perigoso. Por isso que a gente vai fazer antes de cada voo, sempre antes de cada voo, eu vou fazer um teste de combustível, eu vou drenar esse combustível, eu vou tirar o combustível para ver se ele está da maneira correta, da coloração correta, tá? Ele tem que ser azul, né? Ele tem que ter aquela parte azul, e quando eu olhar, ele não pode ter nenhuma parte transparente, ou seja, não pode ter água. Para evitar que tenha água no meu combustível, porque a água pode entrar de diversas maneiras também. Você pode parar seu avião no tempo e chover, entrar água no tanque, isso acontece, normalmente acontece. Você pode abastecer e ter água já no combustível que você está abastecendo. Nesse caso, a gente abastece com o filtro de camurça. O filtro de camurça, ele vai permitir apenas a passagem da gasolina, ele não permite a passagem da água, tá? Tem alguns aeródromos aí que você não precisa abastecer com filtro de camurça, porque a própria bomba do aeródromo já tem esse filtro, mas é uma segurança a mais abastecer com filtro de camurça. Ele impede que a água entre no seu tanque, tá? Depois, sempre que você parar, eu vou parar minha aeronave, quero parar minha aeronave, eu vou ficar uma semana sem voar. O ideal é você encher o tanque da aeronave, para evitar espaço, né, que a água entre. Então, quanto mais combustível você tiver, né, se estiver cheio, você vai diminuir a quantidade de ar que está lá em contato com a gasolina, e esse próprio ar ele pode saturar em água também, né? Isso acontece bastante, por isso que tem combustível com água. E antes de cada voo, o que a gente vai fazer? A gente vai drenar esse combustível. Eu vou lá na asa, eu tenho os pontos certos da aeronave, um em cada asa, porque é um tanque em cada asa, e um central debaixo lá do motor, onde eu vou fazer o dreno. Eu pego com um copo especial, copo de dreno, coloco no encaixe e vai sair esse combustível. Esse combustível aí, ele vai ser inspecionado visualmente. Eu vou olhar lá para ver se depois que ele decantar, ele fica por igual, não tem nada de água, ele não está transparente. Se ele ficar todo azulzinho, ele está tranquilo. Se ele ficar azul em cima e mais transparente embaixo, é porque tem água. Nesse caso, se tiver água, nós vamos ter que drenar essa água do tanque, né? Que a gente abre a travinha lá no mesmo lugar que a gente tirou o combustível e deixa essa água cair. Isso daí tem que ser feito antes de cada voo, porque se tiver dado problema de ter água no combustível, primeiro eu vou queimar todo o combustível que está na linha, para só depois puxar água.
e aí você já está fora do solo, o problema vai ser bem maior. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de sistema de combustível, espero que você tenha gostado. Fica aí e assiste a próxima. Até mais!